Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Na verdade, nós vamos trazer dois convidados muito especiais, o Hugo Torres e o André Maranhão. E a gente vai falar hoje especialmente para quem se interessa pelo mercado imobiliário do litoral, pelo mercado de praia, por investimento, seja você corretor, seja você investidor. Eu acho que esse episódio vai ser muito valioso. Então hoje estamos aqui, como eu já falei, com Hugo Torres e com o André Maranhão. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado. E deixa eu fazer uma breve apresentação. O Hugo, inclusive o Hugo é formado em gastronomia. Eu não sabia disso. Eu soube quando a gente fez o briefing do podcast, né? Sócio da Santai, Corhome e BSA Incorporações. Exatamente, né? Paulo. É isso. Um grande especialista no mercado imobiliário do litoral, principalmente ali em Carneiros, né? Com certeza. A gente ama muito o que faz e está envolvido aí com esse mesmo mercado, sendo que em várias perspectivas diferentes. O que eu acho legal é isso. Temos sempre solução para tudo. Legal. E o André, empreendedor, já foi dono de um estaleiro, que inclusive foi de onde surgiu a inspiração da Corhome, né? Que a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Corhome, sobre o modelo de negócio, e um dos maiores franqueados da Chili Beans do Brasil, não é isso? É isso, Paulo. Obrigado aqui pela presença. Vamos bater esse papo, vamos conversar um pouco aí sobre esse modelo de negócio que é a Corhome, e as pessoas conhecerem um pouco da nossa história, um pouco do negócio Corhome, que é um modelo bem inteligente. Que legal. Então é um prazer receber vocês aqui. Inclusive, André, a minha esposa, a Alice, está ali. Ela veio hoje só para cobrar o cupom de desconto da Chili Beans, tá? As lojas estão abertas. Né? No final do vídeo, ele deixa o código dele aí para vocês. É isso. Então vamos lá. A gente sabe que o nosso mercado do litoral, ele só cresce. A gente tem Porto de Galinhas, que é super consolidado, só que a gente está crescendo em outras áreas, como Tamandaré, enfim. Então, é um assunto muito em alta e é um assunto que eu sei que vai chamar muita atenção do mercado, né? Mas antes da gente falar da Corhome, do trabalho que vocês estão desenvolvendo, me conta um pouquinho como é que vocês chegaram ao mercado imobiliário. Vamos começar por Hugo. Hugo, conta um pouquinho como é que você chegou aqui, enfim. Bom, como você falou no início do vídeo, né, eu sou formado em gastronomia e passei um bom tempo, né, pelos melhores restaurantes de Recife, e em um determinado momento surgiu uma oportunidade de fazer uma transição para o mercado de hotelaria, né, sendo que o hotel que eu ia trabalhar ainda estava em construção, o Hotel Ibis lá de Piedade, do meu amigo e sócio Wilson Neto. E ele me chamou para o escritório da empresa dele, né, para começar a conhecer as pessoas e fazer parte desse convívio. E foi quando a gente enxergou uma oportunidade justamente ali na Praia dos Carneiros, mais especificamente no condomínio Reserva dos Carneiros, onde ele tinha um baita produto e, assim, poucas pessoas estavam se dispondo a vender imóveis ali naquela época. E como todo mundo aqui tem espírito empreendedor, a gente viu realmente uma oportunidade naquilo ali, abraçamos de cabeça. Tivemos muito sucesso, né? Logo no nossa primeira jornada ali, né? E com isso eu adentrei, né, o mercado imobiliário, saí da gastronomia e entrei no mercado imobiliário. A gastronomia me ajudou muito, né? Que você tem que entender a expectativa da outra pessoa, servir, né? É uma coisa muito nobre. E daí a gente passou pelo Amura, tivemos a oportunidade de vender também o Paratise Carneiros, o Azul, enfim. Então, desde então, a gente está inserido nesse mercado, e daí surgiu a Santai Temporada, que é a nossa empresa de gestão de imóveis, também atuante nessa mesma região, nos mesmos condomínios. E daí se derivaram também mais outros dois grandes projetos, como você falou, da nossa incorporadora, que é a BSA, e a Corhome, com o meu sócio aqui, o André, que é uma empresa de compartilhamento de imóveis, né? O nosso foco é o serviço. E eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente saiu da gastronomia e passeou aí todos os nichos do mercado imobiliário até chegar aqui com o Paulo. Legal. E o legal é que você realmente criou um ecossistema, né? Isso. Eu acho muito legal isso, né? Exatamente. Porque você não saiu do teu nicho, mas você diversificou, né? E é algo que você consegue gerar mais valor ainda para o cliente. Muita gente, muito corretor vende o imóvel e depois o cliente
fica com problema de administrar, depois fica com problema enfim, de revender o imóvel. Isso foi uma das grandes sacadas que a gente teve, não só na Santai, quanto na BSA e na Corhome também, que às vezes o cliente ele tinha essa intenção de rentabilizar, mas não tinha solução completa, nem partindo dos próprios empreendedores e condomínios, quanto a disposição ali, né? Foi quando a gente identificou essa oportunidade e teve essa empresa. E a BSA, que é a nossa incorporadora, a gente já percebendo isso muito lá atrás, por exemplo, os nossos empreendimentos, a gente já traz essa solução, né? Não só da locação por temporada, quanto do serviço, que é uma coisa que também vai estar agregando a Corhome, que vai estar junto ali do nosso ecossistema, como você falou. Legal, interessante. E você, André, como é que você chegou à Corhome? Como é que você veio para esse mundo do mercado imobiliário? Paulo, é o seguinte, né? Como você falou, você me apresentou há pouco tempo e disse, eu sou franqueado da Chili Beans há 20 anos já. Tive outros negócios antes disso, sempre fui empreendedor desde pequeno, desde mais novo, né? Obviamente. E recentemente, alguns anos atrás, eu entrei no mercado náutico. Eu entrei do zero, né? Na verdade, eu e outro sócio, a gente entrou do zero e era uma indústria, na verdade, é uma indústria, ainda existe, náutica em Santa Catarina, e que nós vendemos essa empresa em 2023. Mas, nesse mercado náutico, a gente produzia o barco e vendia, e a gente começou a vender e perceber que a gente estava vendendo para empresas de compartilhamento de náutico, compartilhamento de barco. E, obviamente, quando a gente começou isso em 2018, 2019, a gente tinha um volume pequeno nisso aí. E a gente percebeu que esse mercado aumentou muito, cresceu muito, porque é um mercado inteligente, ou seja, dá acesso a mais pessoas terem contato com o mercado, que de qualquer forma é exclusivo, tem uma certa dificuldade, né? Porque você tem que ter a marina para guardar, você tem que ter um local para... Então, assim, facilitou o acesso de pessoas ao mercado náutico. E a gente viu, eu enxerguei, na verdade, essa possibilidade como uma coisa de potencial e de futuro. Então, você percebe que, por exemplo, jatos executivos, 30% dos jatos executivos são vendidos por sociedade compartilhada. Então, é uma maneira inteligente de se ter um bem, né? Principalmente Sim. um bem de lazer e um bem que não se usa o tempo todo. Não se usa todo dia. Todo dia, né? E aí você fala em relação ao mercado náutico, né? Mercado imobiliário, eu não tenho nada vinculando com esse mercado anterior a isso, mas eu sou usuário de uma segunda residência, né? Sempre fui usuário de segunda residência a minha vida inteira. Então, assim, é um prazer você ir para uma praia ou para uma casa de campo. Isso é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo gosta, mas tem muitas dores, né? Então, a primeira dor que se tem é como que você vai cuidar, né? O custo disso aí. E a sensação da casa ficar parada, muita parte sem uso, na verdade, por muito tempo, né? Eu, particularmente, na minha, faz 3 meses praticamente que eu não vou. Gostaria de ir, mas não tem uma coisa ou outra, uma viagem, ou tem uma programação. Então, o imóvel está gerando custo, gerando despesa, gerando trabalho e sem o uso, que é o principal. Então, baseado nisso, e a gente se conheceu, eu conheci o Hugo recentemente, a gente fez um negócio juntos e assim, a gente conversou bastante para entender um pouco do mercado, para entender um pouco das necessidades, e eu acho que foi isso. A gente casou aí as ideias e a gente fundou, né, fez a Corhome para facilitar, para trazer para o mercado uma maneira inteligente de aquisição, né? Já existe, você pensar, mas a compra compartilhada a gente já tem, né? Isso aí é fato, tem timeshare, é uma compra compartilhada. Então tem alguns outros caminhos. Só que a gente formatou a Corhome de uma maneira diferente. A gente fez a Corhome para a pessoa escolher de fato seu imóvel. São poucos sócios, né, que a gente tem por unidade. E o principal, a gente faz o serviço da hospitalidade,
da manutenção, do cuidado com o imóvel e da personalização, que eu acho que é o principal. Porque, na verdade, a compra em conjunto é uma coisa que você já escuta falar. Outras pessoas já fizeram, né? Fizeram. E fazem, inclusive, por exemplo, um parente, né? Você tem um irmão, você compra uma casa junto, um amigo, um sócio da empresa. O que a gente tentou tá fazendo é juntando pessoas que não necessariamente precisam se conhecer, fazendo a gestão desse grupo, fazendo a parte burocrática e jurídica disso aí e a parte operacional dessa unidade. E facilitar o acesso também, né, André? Já pegando o gancho aqui e puxando a bola para o lado de cá, hoje você tem um imóvel de segunda residência, principalmente nos principais destinos aqui do nosso litoral e conhecidos, consagrados, é caro, né? São imóveis de valor agregado altíssimo. E assim como no mundo náutico, assim como na aviação, nas embarcações, né, como eu falei, são bens muito caros e ociosos. E existe a questão cultural de você ter a sua segunda residência, né? Então, a gente viu justamente uma oportunidade nisso aí, porque muita gente estava querendo ter sua casa de praia, mas é uma conta quase inviável para a grande maioria das pessoas, né? Quando a gente vai ali para a nossa realidade, que é Carneiros, a gente tem imóveis ali que partem de 3,5 milhões, né? 7 milhões de reais na planta. Então, quando você pensa em fazer um aporte desse para um patrimônio que vai ficar ali parado, nem todo mundo tem o perfil de rentabilizar, quer ter esse trabalho, né? Sim. E mais do que tudo, o trabalho da gestão, né, André? Então, quando a gente viu essa oportunidade, a gente disse, não, a gente realmente tem que fazer essa empresa. Faz mais sentido você pagar 900 mil reais na sua casa de praia do que 3,5 milhões, né? Faz mais sentido você investir 350 mil num apartamento do que 1,3 milhão, enfim. A gente viu uma oportunidade de destravar o mercado e fazer com que as pessoas que tinham esse interesse de ter a sua segunda residência passassem a ter acesso a isso e principalmente não ter trabalho com esse imóvel, que eu acho que o poder aquisitivo é uma coisa que todo mundo tem, a gente não tem como medir o bolso de todo mundo, mas o tempo de gerir e de estar cuidando disso, eu acho que é o grande diferencial. E além da expertise que a gente traz com a Santai temporada, que é a questão do serviço, do concierge, de você poder contratar um massagista, um motorista, alugar uma lancha, uma recreação infantil, um churrasqueiro, enfim. Então, volta à questão dos próprios empreendimentos que já existem e foram desenvolvidos, nenhum deles tem esse compromisso e traz essa facilidade. Então, a gente enxergou esse mercado e essa dor, né? A dor de quem quer comprar, a dor de quem não quer ter trabalho, a dor de quem quer ser servido. E a Corhome nasce para justamente amarrar tudo isso, né, André? Exatamente, é isso aí. A intenção é essa, é facilitar, é ampliar, na verdade, o acesso, né? E facilitar a gestão, né? Então, a Corhome veio para isso, para facilitar o acesso de pessoas que, às vezes, pensam em adquirir, mas esbarram, obviamente, às vezes, nos valores ou no trabalho, né? Então, a Corhome, a gente pensou em tudo para destravar esse sentimento. Perfeito. E para quem está interessado hoje em conhecer um pouquinho mais dos imóveis de vocês, a gente vai deixar o link aqui, todos os links aqui da Corhome, né? Mas fala um pouquinho hoje. Hoje a atuação de vocês é principalmente lá em Carneiros, não é? Então fala um pouquinho dessa localização desses imóveis de hoje e a perspectiva do futuro. Maravilha. Hoje, nossa estrutura física, né, primeiramente, fica ali no Rio Mar, né, no Perfeito. Empresarial da Torre 5, a sala 1407. Então, quem quiser conversar com a gente, entender melhor o nosso modelo de negócio, isso a gente fala até para quem tem imóvel para vender nesses principais praças ou quem está com interesse em adquirir, né, uma segunda residência. Hoje a gente está focado nos nossos imóveis com entrada imediata, Perfeito. Ou seja, a gente tem um portfólio de imóveis prontos, decorados, onde você pode, a partir de amanhã, simbolicamente dizendo, você já fazer o uso dessas unidades. Então, a gente tem apartamentos ali no Eco Resort e no Amura, né? Então, em breve a gente vai estar desbloqueando outras opções, mas hoje a gente está focado em receber vocês no nosso escritório e Legal. Nos nossos imóveis ali que a gente
já está com a operação iniciada, né? Na verdade, assim, a gente tá com a operação em Carneiros, porque a gente escolheu Carneiros em primeiro lugar. Primeiro porque a gente tinha base em Carneiros. A gente precisa, é uma empresa que precisa ter a prestação do serviço. O principal nosso é a prestação do serviço, não é de fato a venda do imóvel, é a prestação do serviço. Quando você acabou de falar, né, o corretor vende e depois não tem mais contato, não é o nosso caso. A gente, quando vende, aí sim que a gente tem um contato com esse cliente, a gente não perde o contato com esse cliente. Esse cliente faz parte da sociedade do imóvel. Então a gente tem a base em Carneiros hoje, já tem pessoas lá para receber, para fazer o trabalho de hospitalidade. Mas obviamente a gente já tem algumas negociações já em andamento para a gente ampliar isso aí para outras regiões do litoral pernambucano, do litoral do Nordeste, na verdade, né? A Corhome é uma empresa que foi desenvolvida para expandir também. Mas o interessante, para deixar bem claro assim, de como que funciona, é uma venda, é um produto normal, né? Então, assim, o que eu acho, as pessoas que buscam ter uma casa de praia, né? Que tem uma casa de segunda residência, de praia ou de campo, a gente acha que você quer, de fato, ter a sua casa, né? Então, você quer escolher a sua casa, né? Então, a gente não está vendendo um tempo, né? Na praia ou no lugar, em Carneiro, não é isso. De fato, a gente tem algumas unidades que a pessoa escolhe a unidade que você quer e aquela unidade passa a ser sua, né, com a parte legal, né, burocrática e legal, jurídica, sua. Né, você faz parte de um imóvel onde você vira dono dele, você é dono daquele imóvel. Você não tem... E é especificamente daquele, que é o legal quando você vai para a sua casa. Né? Quando você vai para a sua casa de praia, as pessoas que já adquirem uma casa de praia, uma casa de campo, o interessante é ir para a sua casa. Por quê? Porque você quer conhecer o vizinho, você sabe quem são os vizinhos, você sabe quem é os funcionários que trabalham no condomínio, isso é bom, você está na sua casa, você sabe que aquele armário tem as taças, o outro tem as panelas, né? Imagina, você vai no Airbnb, é muito bom, é outro modelo excelente de negócio, obviamente, mas você não é a sua casa, você não sabe onde é que tem as coisas. Que gosta de cozinhar sofre demais, né? Tem que levar tudo na mala. Eu tive esse final de semana, foi ótimo, a casa que eu tive... que é a casa que a gente ficou em Campo de Jordão, mas não sabia onde é que tinha nada, então você vai lá, terá que ter um... Tem que levar o abridor aqui também, né? Tem que levar, vinho, eu já levo. Vem o abridor de vinho, nem todo imóvel é da Santai, né? Eu sempre levo, então... Mas a sua casa é isso, sabe que o ar-condicionado você gosta do 20, porque ontem estava no 19, estava frio, é a sua casa. Você quer ir embora, na verdade, deixar seu uísque pela metade, você quer deixar o baldinho da sua filha lá, da criança brincar na areia, é a sua casa. Então, o que a gente vende... a Corhome vende, é a sua residência. A gente não... O modelo de venda, inclusive, é igual. É o modelo de venda igual o que a pessoa for adquirir. O uso é igual um móvel tradicional também. Tradicional. Então, assim, é a mesma coisa. O que é que a gente facilita? Essa casa não é... A gente divide essa casa, fraciona essa casa por 4 sócios. Ou 4 ou 8 sócios. A princípio, em Carneiros, a gente está fracionando essa casa com 4 sócios. Então tem todo o trabalho jurídico, administrativo dessa formação dessa sociedade, com regras, com estatuto, tudo para ter essa segurança jurídica desse imóvel e, de fato, depois o uso disso. Então é o uso fracionado. A pessoa que compra 4 sócios, ele vai ter direito a 88 dias de uso por ano. Né? Existe uma média, uma pesquisa que as pessoas usam a casa de segunda residência apenas 40 dias por ano. Né? Isso é Ou seja, média, 1/8 já seria suficiente. Exatamente. Então, assim, se a gente fracionasse... E se você tem mais de uma casa de... Né? Por exemplo, aqui a gente tem Gravatá e tem o litoral, pronto, acabou, né? Aí a ociosidade é maior ainda, né? Então, assim, as pessoas têm outras coisas para fazer. A gente... André, Hugo, eu vou todo final de semana. Não é muito... Se for todo final de semana, você compra a casa inteira, como 100% do mercado é assim hoje. O que a gente quis trazer é essa facilidade. Então, você tem um valor de aquisição muito menor, obviamente, que você está fracionando esse imóvel daquele valor por 4. Né? Você tem um valor de custo mensal muito menor do que o valor do custo de você estar arcando 100% com esse valor, obviamente, você tem um valor do custo. E não tem o trabalho, que é um grande problema. Né? Eu que tenho... minha casa, o Hugo que frequenta, que está o tempo todo
né, com a Santai temporada vendo isso aí, manutenção numa praia é dificílimo, né? Mão de obra é dificílima. Às vezes, né, a gente fica falando aqui, você queima uma luz na casa, você fica esperando queimar mais 3 ou 4 para poder chamar o eletricista. É verdade. Não é verdade? Né? Não vale a pena chamar só por um, aí tem que esperar quebrar mais coisas. Às vezes eu chego em casa, a piscina não ou tá com muito cloro, ou tá com pouco cloro. Então, é um trabalho, é uma mão de obra de cuidar. Eu sei que tem gente que tem essa... Ama fazer isso, né? Vai ter alguém que vai dizer, eu amo limpar minha piscina, mas é a minha terapia. Maravilha. Né? Exatamente, mas tem aqueles que não sabem nem como fazer, talvez a grande maioria. Então a gente quebra essa barreira de objeção com isso. A gente tem a manutenção, tem a equipe local, tem a nossa pessoa que está localmente, faz o checklist de entrada, faz o checklist de saída. Então na hora que a pessoa sai, por exemplo, ele diz lá que o ar-condicionado sentiu que não estava gelando, a gente manda a equipe quebrou uma taça para repor. Repõe imediatamente. Então é isso aí. Fora, né, Hugo? Acho que é isso, o trabalho de personalização, que é Exatamente. É o principal. A gente precisa deixar, a nossa premissa principal foi, a gente precisa transformar uma casa dividida com 4 sócios, mas com a cara do sócio. Um lá, né? Vai ser um lá no final do dia. Exatamente, né, Hugo? Então... Só respondendo, todos os nossos imóveis, pessoal, de acordo com a sua capacidade... eles vão ter com a sua capacidade de armazenamento, todos os sócios vão ter um espaço para guardar suas coisas. Então eu brinco aqui regionalmente aqui que o torcedor do esporte ele é muito orgulhoso, né? Eu sou alvirrubro, mas enfim. Então se você gosta do esporte, eu vou pendurar sua bandeira, vou botar sua canequinha lá. Se você é pai de pet, quando chegar vai ter a foto do seu cachorrinho. Se você é um grande degustador de vinho, a gente vai providenciar seu vinho, né? A gente tem nosso concierge, a gente tem as nossas facilidades. Então é isso, né? É uma casa que ela é a sua cara. Você vai chegar lá, ela vai estar do seu jeito. Você não vai ter uma foto de um terceiro, uma decoração que você não gosta. Então, de fato, todos os imóveis são personalizados e vai ter a cara de cada sócio durante ali o seu uso, né? O uso, exatamente. Legal. E o que eu acho interessante no modelo de negócio de vocês é que a gente vê que o mercado hoje... Antigamente a gente tinha muito, a gente ainda tem muito essa questão da cultura de possuir o bem, né? Só que a gente também hoje prioriza muito a experiência. Então às vezes você possui um bem, mas você não vai ter a estrutura, a condição financeira de estar fazendo essa manutenção toda hora e quando você chegar lá para aproveitar, tá tudo limpinho, tudo do jeito que você quer. É muito melhor você ter uma parte de um imóvel que muitas vezes é um nível muito maior do que você poderia comprar sozinho, né? Uhum. E você ter essa experiência, né? E uma coisa que eu queria destacar também para você que está nos ouvindo é que eu sempre gosto muito de conhecer a história dos nossos convidados, de conhecer o modelo de negócio. Eu sempre trago gente para o podcast que eu realmente acredito e que eu realmente vejo que tem a agregar para o mercado, né? E eu vejo que vocês montaram a Corhome e vocês não são 2 aventureiros que nunca fizeram isso e que não têm conhecimento, né? O Hugo vem com essa parte de know-how da Santai, do mercado imobiliário. Você, André, vem com esse modelo de negócio compartilhado da compra, né? da posse compartilhada, falando assim de maneira geral. Então eu acho legal isso, que vocês uniram esses 2 mundos, que são práticas que outros mercados já fazem e que inclusive o mercado imobiliário já faz, mas não muito na nossa região, né? Isso. Então vocês trazem um modelo de vendas, um modelo de negócio que funciona consolidado e unindo a expertise de vocês. Isso é o que eu acho mais interessante e isso vai dar segurança tanto para o corretor vender um imóvel com vocês, exatamente, né? Quanto para o cliente que vai comprar e para o proprietário que tem um imóvel que quer vender e vai procurar vocês, porque sabe que vai estar com a estrutura completa ali, né? A gente atua com o cliente, na verdade, né? Através do corretor, né? Nós não somos uma imobiliária, né? Então o corretor faz a comercialização da Corhome. A gente atua também muito, é o foco, na verdade, com o proprietário do imóvel, né? Então tem muita gente, né, Hugo, que procura às vezes um corretor querendo vender um imóvel de praia, que tem lá 1 ano, tem lá 2 anos,
por alguns fatores, e às vezes nem quer se desfazer do imóvel de fato. Ele está só preocupado com teve uma grande valorização, ou não quer, fica com a sensação de fato, como a gente falou, de estar com o dinheiro, né, parado, vamos dizer assim, às vezes não consegue remunerar num aluguel por temporada. Não é porque como o Hugo disse, tem o perfil da pessoa, às vezes não é o perfil de quem tem um imóvel querer alugar por temporada, não é nem querer tá, às vezes é saber ter essa desenvoltura de estar o tempo todo demanda alugando. Tempo, né? Demanda trabalho muito, né? Trabalho, se tem uma empresa para ir, é porque demanda muito trabalho. E não é só alugar e entregar a chave, né? Tem o comprometimento e a responsabilidade com a pessoa que está ali, né? Quando a gente fala de temporada, quase sempre a gente está falando de férias, né? Lazer. Sim. Então, são momentos caros, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente tem pouquíssimo tempo para se dar esse tipo de coisa, né? Então, o nosso comprometimento com a Corhome é justamente com isso, né? É pegar esses momentos que você vai ter com a sua família e transformar isso na melhor experiência possível, né? Legal. Então, voltando, né? A pessoa que tem um imóvel e quer se desfazer do imóvel, mas não quer muito se desfazer do imóvel porque gosta, porque a família gosta, mesmo indo pouco, é uma grande possibilidade. Então, a gente tem imóveis que está incorporando a Corhome de pessoas que vão ficar com a fração. Então, vão vender 3/4 do imóvel, vai continuar com o quarto, vai realizar grande parte do dinheiro, às vezes muito mais do que de fato ele investiu, porque os imóveis subiram muito, né, nos últimos anos. A gente teve valorização em Carneiro nos últimos 3 anos que dobrou. Ou mais, o valor, tá? Né? Ou mais, né? Ou mais. Então, ou seja, você põe o dinheiro de volta, põe lá na aplicação lá o seu dinheiro e continua usando a casa igual como você usava e com muito menos trabalho, porque agora ele não precisa estar preocupado se a piscina está com cloro, se a funcionária foi, isso a gente cuida, né? E ainda divide esse custo no final. E aquele custo fixo do 100% que você tinha, você reverte em lazer e entretenimento para sua família, né? Que aí, já que você vai... Cenário perfeito. Um pouco menos, vamos dizer assim, né? Nem é menos na prática, mas já que você vai determinada, né, uma data determinada, né, enfim, você consegue dar um luxo de, eu quero agora ter um churrasqueiro, eu quero ter A conta é simples, né? Se o custo fixo mensal era 10, caiu para 3, tá sobrando 7 aí na conta para você utilizar de lazer com a sua família, sem ter mexido em nada ali no seu orçamento. E você realizou, vamos dizer aí, mais de 70% do valor de mercado do seu imóvel, que a gente sabe hoje que vale às vezes 3,5 milhões, mas quem está disposto a pagar 3,5 milhões é muito pouco, né? Então, é a solução perfeita para destravar aquele imóvel de quem está super alavancado e a pessoa ainda continua dono do imóvel, né, André? Eu acho que essa persona dentro do nosso negócio é um dos que tem o maior benefício, né? Quem está comprando com um poder de aquisição mais elevado é legal, mas você realizar o seu lucro e continuar dono do seu imóvel com todos os adicionais que a gente vai dar, realmente... Continuar usando, né? Isso é dono incrível usando. Isso aí. Então, assim, você usa normal, a sua família aluga, proporciona esse momento, continua proporcionando para a sua família e realizou parte do dinheiro, não tem a sensação do imóvel estar parado, tem toda a parte administrativa, de gestão que a gente faz. Então, essa maneira é uma maneira inteligente que a gente imagina. Esse mesmo cálculo a gente faz para a pessoa que tem, hoje 100% do mercado, você tem que ir lá e comprar um imóvel. Pode ser de 200, de 2 milhões, de 20 milhões, né? Só tem essa maneira. Então, esse cálculo, até é bom falar isso aí, Paulo, vamos supor que a pessoa vai comprar um imóvel 100%, né? A única maneira de comprar hoje, 100%. E ele opte por comprar uma fração da Corhome. A gente fez uma conta que esse dinheiro que em vez de ter pago um imóvel integral, ele aplica esse dinheiro com as aplicações conservadoras de hoje, e esse retorno, ou seja, ele paga essa fração em 34 meses aproximadamente, em 33 e 36 meses, uma média de 34 meses. Ou seja, depois desse mesmo raciocínio, depois de 34 meses, você usou esse imóvel nessa quantidade grande até de uso, e em 34 meses você recupera esse dinheiro passa a render e você está lá dono do imóvel e seu dinheiro está na sua carteira, conta. Né? Então, pois é. E o outro raciocínio é o upgrade, é o contrário. Então, assim, imagina, hoje a gente tem imóveis tem um imóvel
hoje disponível que tem 98 metros quadrados, piscina, piscina privativa, 2 suítes, um apartamento de luxo por 590 mil a fração. Com esse mesmo 590 mil, a pessoa só compra talvez um apartamento de 30 metros quadrados, decorado. Sim. Não. Se for pronto, não. Se for pronto, considerar não. pronto, Então, aí é o upgrade. Então, assim, se tiver decoradinho ali, bota ali um 800 mais aí. Mais, né? Então, condomínio beira-mar, resort, nossos imóveis. Essa conta não bate, não. Então, assim, você, com esse mesmo valor, não que não seja, se eu quero investir, não é esse o ponto. Vou usar esse imóvel de 20 e poucos metros quadrados, cabe minha família? Não cabe. Você vai usar 100% do tempo? Não vai. E não cabe. Então, assim, a gente proporciona, isso. Minha família é maior. Eu tenho um casal e filhos. Então, eu preciso de um apartamento um pouco maior. Não cabe num apartamento menor. Você quer comprar para investir, enfim, aí você tem vários raciocínios. Mas nesse ponto, a gente consegue proporcionar a essa família um imóvel de 2 milhões e alguma coisa por essa fração. Então, essa conta, essa balança aí. Imagine que você vai comprar um flat pronto em algum resort lá na beira-mar de Carneiros, vamos supor um orçamento de 800 mil reais, que é essa a realidade, tá, pessoal? Se você for pesquisar, vocês vão achar números disso para mais. Se você pegar esse mesmo valor, André, a gente já está falando de uma compra de um bangalô. De um bangalô, de 4 quartos. Em 4 quartos, funcionária. Assim, é uma conta que não faz sentido, né? Se você não tiver com a perspectiva, obviamente, de usar 100% do tempo. Exatamente. Se você quer usar 100% do tempo, aí realmente você vai ter que comprar um imóvel só para você. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Então, faz mais sentido, obviamente, a gente vai falar muito isso aqui ao longo do podcast, que se você quer comprar um imóvel de segunda residência para curtir com a sua família, esse é o modelo apropriado, não tem problema. E a grande vantagem, assim, o que a gente propaga é porque você não tem a grande... É que você não tem exatamente um imóvel, de fato. Imagina você ter um imóvel na praia, em Carneiros, e outro imóvel em Gravatar. Então, você pode ter 2 cotas. Então, essa é a vantagem, na verdade. Então, você frequenta com metade do investimento, vamos dizer assim. Você frequenta Gravatar, você frequenta o Carneiros, outra frequenta um pedaço Porto de Galinhas, outro pedaço Carneiros. Sobra até para comprar o barco também. Sobra comprar também. Compartilhado, tá? Foi então, inteligente comprar compartilhado. É um modelo inteligente que vem facilitar e ampliar as possibilidades. Perfeito. E você, eu faço uma provocação, você que está nos escutando, seja corretor, seja proprietário de imóvel, seja cliente que queira comprar seu imóvel, dá uma passadinha lá no escritório da Cohome, né? Vocês estão super disponíveis lá para explicar esse modelo, para mostrar a segurança jurídica, porque eu acho que tudo que a gente traz de novo, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer. Né? A primeira é conhecer, é dar a chance de conhecer, de entender como é que funciona, de entender ali todas as vantagens que esse modelo tem a oferecer. E é um modelo, como vocês já estão explicando aqui, faz muito sentido para quem quer fazer esse upgrade de experiência, para quem quer ser mais inteligente na hora de investir seu... E tem também, dinheiro, né? Paulo, mais uma persona não menos importante do que as outras 2 iniciais que a gente falou, que são os donos de incorporadoras e construtoras, né? Hoje é um dos nossos grandes parceiros também. Em breve a gente já vai divulgar para vocês alguns empreendimentos que a gente vai, que aderiram ao nosso modelo de negócio, né? Principalmente ali na região dos Carneiros, e alguns outros empreendimentos que já serão lançados, tendo essa solução como opção, né? E para a construtora também, o nosso modelo ele é perfeito, né? Porque a gente vai trabalhar como um acelerador de vendas. A gente foca sempre nos melhores imóveis, nos imóveis com valor agregado maior, os mais complexos, que obviamente são as melhores experiências, né? O duplex, com rooftop, com piscina, disso, daquilo. Então, são justamente aqueles imóveis com valor agregado altíssimo e que quando a gente para e pensa como um investimento, funciona, mas você tem que querer muito aquilo ali. Como o imóvel de segunda residência começa a entrar naquelas mesmas dores
que a gente falou, porque limita muito o público. Quem é que está disposto a pagar na planta hoje 3, 4, 5, 7 milhões de reais no imóvel, né, para ficar ali parado? Então a gente entra como um acelerador de venda e a gente também termina levando esse imóvel para uma gama de pessoas que possivelmente nem teriam o poder aquisitivo de comprar aquilo ali. Então, para as construtoras e incorporadoras, principalmente que estão focadas nesses destinos, principais destinos, a Cohome ele é uma grande solução, tá? Então, eu aproveitei aqui para poder deixar esse registro, porque é um nicho que a gente vai estar atuando muito e vocês vão ter muita novidade também nisso aí, tá? Legal. E geralmente esses imóveis que são os que oferecem a maior experiência ali, vamos dizer que um incorporador vai vender um empreendimento ali em Tamandaré, enfim, onde quer que seja, geralmente são os que muitas vezes ficam encalhados, né? Exatamente. Então essas unidades mais caras, porque tem público, mas não é um público fácil, não é um público... Normalmente o investidor ele tende a escolher as tipologias mais acessíveis, mais fáceis de administrar, e um duplex, rooftop com hidromassagem, isso, aquilo, outro, termina sendo um imóvel que um nicho menor de pessoas estão dispostas a comprar como investimento. Porém, quando a gente pensa em experiência e sair da sua casa para ter um momento de relaxamento, são justamente essas que fazem mais sentido, né? Porque você quer fazer um churrasco, ter uma área de lazer, ter uma hidromassagem, às vezes... Você ficar num apartamento padrão é legal, você vai estar num baita de um resort muitas vezes, você vai ter o entorno para aproveitar, mas é uma experiência muito similar muitas vezes com a sua residência, né? Sim. Enfim, então é uma solução muito bacana legal. Mesmo. E deixa eu fazer uma provocação agora para vocês. A gente sabe que quando a gente tem um imóvel de praia e a gente está compartilhando aquele imóvel com a família, é uma confusão muitas vezes, né? Então, um cuida do imóvel, o outro não cuida. Enfim, e aí tem problema ali de... enfim, os problemas que a gente sabe que de compartilhamento, né? Se eu quero investir com a Cohome, eu vou precisar conhecer os outros sócios? Como é que vai funcionar? Eu vou precisar interagir, organizar? Como é que funciona essa parte? Nada, Paulo. Assim, a Cohome cuida de tudo, né? Desde da formação desses sócios, né? Da captação e formação desses sócios e a administração desses sócios, com os horários, enfim. Esses sócios não precisam se conhecer, eles podem se conhecer, não tem problema nenhum. Depois disso aí, podem conversar, não é que tem nenhuma restrição. Mas não precisa você ter essa interação. Isso a gente faz no nosso modelo. Então, assim, tem as regras da sociedade, tem o estatuto do sócio, que é que pode, o que é que não pode fazer. Claro que também tem o estatuto do condomínio, né? Se for condomínio... Um complementa o outro, né? Um complementa. Mas a gente faz essa gestão do tempo e a gestão do uso, né? Então não precisa estar... Ele foi lá e viu que uma taça está quebrada, ele não vai ligar para o outro sócio. Você estava aqui anteriormente e quebrou... Não, isso aí é a gente que faz esse trabalho. A gente está há quase um ano, né? Um pouco menos de um ano, estruturando isso juridicamente, que é para funcionar, para ter não só a segurança jurídica do negócio, como o funcionamento do negócio. Perfeito. Então, é uma sociedade compartilhada que a gente vai fazer essa gestão. E a gestão do uso é feita pelo nosso concierge, o concierge liga, organiza a data, que horas vai chegar, que horas vai sair, né? Então não tem isso, a gente que faz, isso faz tudo. Depois a gente já está em desenvolvimento de um aplicativo, então tudo vai ser através do aplicativo digital. Você marca a sua data, vai estar lá, você vai dizer o que é que quer através do aplicativo. Se tiver alguma coisa com problema, você marca lá na sua saída. É a sua casa. Os serviços disponíveis, né? Sempre reforçando isso, né? Então a data que você escolher para estar lá no seu imóvel também vai vir justamente o que é que tem ali para você adicionar de experiência, né? Então, e o principal, a gente falou, mas a casa é sua. Aquele momento que você tem mensal, nesse caso, de uma fração com 4 sócios, então você pode ir 7 dias por mês, é seu. Então você pode usar, você pode até não usar, você pode emprestar, contando que siga a regra da residência, obviamente. Mas você pode, inclusive, alugar.
Não precisa se alugar por a gente, pela Corhome. A gente faz esse trabalho também. Você, não vou mês que vem e tal, você consegue alugar. E a rentabilidade é 100%, não é para todo mundo, é sua data. Então, aquele data que você não foi, você não pode ir, e a gente conseguir alugar, rentabilizar, essa rentabilidade é inteiramente integral do sócio que não foi eventualmente naquela data. Então, até em termos de rentabilidade, quando a gente imagina, eu quero comprar para rentabilizar, você tem a mesma rentabilidade de outros imóveis, porque rentabilidade não é por imóvel, é por dinheiro. Sim. Né? Então, a rentabilidade quem comprou um imóvel de 300 mil, contando que ele tem 20 metros quadrados, a diária 1% é 3 mil, né? E a diária é menor do que um imóvel de 100 metros, de 150 metros quadrados, um bangalô. A diária é muito mais cara. Então, a proporcionalidade é a mesma. Então, quem pensa em investir, de fato, eu quero comprar para investir. A valorização patrimonial também é a mesma. É a mesma. E o Hugo fala muito bem. Às vezes, em determinadas áreas, em determinados locais. Às vezes, um bangalô, por exemplo, se aluga muito melhor, com muito mais rentabilidade do que um estúdio de 20 metros quadrados. É mais fácil você adquirir um estúdio, porque custa 400 mil. Um bangalô custa 4 milhões. Mas você é dono de uma fração daquele bangalô que ele roda muito mais fácil. E ele tem muito mais rentabilidade nesse caso. Então, até para ter rentabilidade, de repente, é melhor. Né? A gente não é o foco de fato. A valorização patrimonial, por exemplo, ali dos bangalôs em Carneiros. Muito Fica maior, a dica né? aí, quem quiser investir em imóvel com alavancagem forte, fala com a gente. Seja através da sociedade com a Corhome, enfim, no modelo tradicional. Mas é isso aí, Carneiros é 20%, 30% ao ano, tranquilamente. Exatamente. Então a gente, inclusive, enxergou que a valorização dos bangalôs são muito maiores. Até acima, né? Tá? Então, é isso. Então, é muito... Quando a gente fala assim, fica parecendo muito bom, né? E de fato né? É inteligente, um bom negócio. Porque se você pensa em investir, dá no mesmo, né? E você, se quiser usar, você está usando algo melhor com aquele dinheiro, você está usando algo a mais. Né? Você não tem o tempo ocioso, o tempo parado, porque é o tempo que você usa. Inclusive, você pode, de repente, né? Eu estou indo muito. Eu acho que isso, você compra metade do imóvel. Não tem problema, você fica sócio de 50% desse imóvel. Exatamente. Mas 50% você só paga 50% dele. Só tem um custo de 50% dele. Imagina que você vai metade do ano para esse imóvel. Então, é uma maneira inteligente de se ter a sua segunda residência. A gente nem comentou, assim, falando também dos novos próximos imóveis que a gente vai apresentar, imóveis em construção, imóveis em lançamento. A gente entrega ele pronto. Isso. A gente entrega ele pronto, decorado, mobiliado, tudo de primeira. A gente mostra por arquiteto, tudo. E isso é um trabalho enorme. Imagina a pessoa vai lá... Um dos maiores gargalos, eu diria. Como é que você vai decorar aquilo? Chama o arquiteto, o cara vai lá e o marceneiro não vai... O pintor não bate. É um trabalho, você demora 6 meses para fazer uma obra. Dirigir 2 horas para abrir a porta para um funcionário sujar teu negócio inteiro para é dor de cabeça. É dor de cabeça, sei porque a gente já fez isso. Então, já passamos por isso várias vezes, né? Então, isso é um trabalho que é nosso, isso é um trabalho que a Corhome faz, entrega o imóvel pronto, a gente pega da construtora, decora ele inteiro, entrega para o cliente pronto para o uso, do jeito que o cliente quer. Então, é uma maneira fácil, é uma maneira que facilita, é uma maneira democrática, né? Porque a gente amplia essa possibilidade de venda. Então... Se a pessoa quer comprar uma coisa para o uso imediato, hoje se você for... Digamos que você nem tem o dinheiro todo, né? Que aí se você tem o dinheiro todo, você tem o poder de escolher o que você quer. Mas, por exemplo, se você for comprar um imóvel hoje de segunda residência e usar um crédito imobiliário, dependendo do seu relacionamento com o banco, você precisa aportar pelo menos de 30% a 40% do valor do imóvel de sinal. Então vamos considerar que um bangalô de 3 milhões e meio, a gente tá 3 milhões para ficar uma conta melhor, a gente está falando aí de pelo menos R$1 milhão de sinal, certo? Fora você ter a disponibilidade financeira de assumir aquele financiamento. No nosso modelo, você pagaria os mesmos R$1 milhão, sendo que fracionado através do nosso fluxo, e elimina o financiamento imobiliário. Ou seja, você vai pagar R$1 milhão e vai ser dono do mesmo imóvel. Isso é uma conta incrível de conta inteligente.
tem para onde. Legal. E, gente, digamos que eu comprei um imóvel, eu acho que vai ter essa dúvida aí. Eu comprei um imóvel com a Corhome, eu sou dono ali de 25% do imóvel. Durante o período que eu tenho o uso desse imóvel, eu posso alugar ou emprestar esse imóvel para outra pessoa? Eu preciso... Como é que funciona essa questão? O imóvel é seu, então você faz o que quiser. Você pode usar, pode não usar, pode emprestar e pode rentabilizar. E esse dinheiro, de fato, vai para você dessa rentabilização, dessa rentabilidade. É a sua casa, não muda é esse perfil. É o perfil de escolher o seu imóvel, o imóvel que você frequenta, o imóvel que você gosta de ir. E se você não for, você pode rentabilizar como qualquer outro imóvel. Perfeito. E se você está nos escutando, como eu já falei, todos os links da Corhome, do André, do Hugo vão estar aqui embaixo. E entre em contato, conhece um pouquinho melhor sobre esse modelo de negócio, sobre a Corhome, sobre o trabalho desses dois empresários fantásticos. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Foi muito legal trazer isso para o podcast, conhecer essa empresa que está trazendo inovação aqui para a nossa região. E eu queria deixar vocês livres agora para mandar uma mensagem para quem está nos ouvindo, enfim, para vocês divulgarem o que vocês quiserem e falar com o pessoal. Bom, eu queria dizer que a gente está apenas chegando, que vocês aguardem, que vai ter muita coisa bacana pela frente. Eu falo em várias possibilidades de imóveis, várias soluções diferentes. Então, segue aí as nossas redes, acompanha, porque se você está pensando em ter seu imóvel de praia, se você já tem, se você é incorporador, enfim, é obrigatório você estar junto com a gente, porque esse final de ano agora já vai ter muita novidade. E a partir do ano que vem, né, André? A gente vai estar desbloqueando essas novas praças, vai ser muito interessante. Eu só tenho a agradecer aqui esse bate-papo, né, descontraído, para a gente falar um pouco mais desse modelo novo, um pouco mais da Corhome, um pouco mais da gente. E convidar realmente as pessoas a entrarem em contato. A gente tem o maior prazer, né? A gente tem uma equipe também de consultores para mostrar, para falar sobre o modelo de negócio, para mostrar os imóveis. A gente vende imóvel como imóvel deve ser vendido. Você vai, você escolhe, você vê, né? Acho que esse é o diferencial. E conhecer um pouco mais da Corhome, do modelo de negócio, a gente está à disposição aqui para receber e para sempre bater um papo aí agradável como esse. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast. Valeu!